Oi, pessoal. Eu vou explicar alguns exercícios sobre tração, tá? Que é mais fácil a hora que, a gente faz o desenho para vocês entenderem, tá? Então, é o seguinte, por exemplo, esse aqui, ó. Questão 1. Na figura abaixo, o fio inextensível que une os corpos A e B e a polia tem massas desprezíveis. Eles dão a massa do corpo A e do corpo B, despreza o atrito e pergunta qual a aceleração do conjunto. Então, o que nós temos que entender, pessoal? Quando eu tenho esse tipo de sistema, eu tenho que colocar todas as forças envolvidas, tanto no corpo A quanto no corpo B. Então, vamos lá. Os dois corpos têm peso, que são sempre para baixo. Quando o corpo está apoiado, ele tem a força normal, que é para cima, normal de A. Esse aqui já não tem. E quando tem um fio, que eu discriminei aqui, tem a força tração, de A para B e de B para A, uma sentido contrário da outra. Aí o que eu vou fazer? Supondo que quando você tem esse caso, e eu tenho uma roldana aqui, o corpo que está pendurado sempre tende a puxar o movimento para baixo. Então, a hora que esse corpo B desce, o corpo A desliza para a direita, ok? O que eu vou fazer? As reações em cada corpo. Corpo A. Normal de A igual a peso de A. Por quê? Porque não tem movimento na vertical, só tem na horizontal. Então, não tem movimento, normal de A igual a peso de A. E na horizontal, o que eu vou ter? Vou ter tração é igual massa do corpo A vezes a aceleração. Seguindo sempre as leis de Newton, que fala que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Isso a gente já tinha visto. No corpo B, o que eu tenho? Eu tenho peso de B menos tração, que é igual a massa de B vezes A. Quando eu somo as duas equações, porque o movimento se dá com os dois corpos, eu corto a tração e vai ficar o quê? Peso de B é igual. Coloquei em evidência a aceleração, ficou massa de A mais massa de B vezes A. Essa é a expressão que eu vou usar, que está aqui, ó. Essa resolução vocês já têm aí. Eu só completei com os exercícios, com a explicação melhor. Aí o que eu pego? Eu pego os valores das massas de A e de B, substituo aqui, lembrando que peso é massa vezes aceleração da gravidade, que eu considero 10. 6 vezes 10 é igual a 4, mais 6 vezes A. Vai ficar 60 dividido por 10, 6 metros por segundo, tá? Portanto, alternativa B. Vamos supor que no item B ele pedisse a tração. O que eu faço? Eu posso pegar a tração em qualquer uma dessas duas equações, ou na 1 ou na 2, tá? Eu peguei a 1 porque é mais fácil. O que eu faço então? Tração é igual a massa de A vezes A. Como eu acabei de achar a aceleração, tração é igual a 4 vezes 6, tração é igual a 24 newtons. Então, eu posso achar por aqui. Se você quiser fazer a equação 2, vai dar a mesma coisa, tá? Lembrando sempre que a tração para cada fio tem uma. Como eu tenho um fio só, ela vai ter uma só. Essas são iguais, só os sentidos que são diferentes, porque uma neutraliza a outra, que é a terceira lei de Newton, que fala ação e reação. Toda ação envolve uma reação. Ok? Beleza, vamos para o exercício 2, questão 2. Dois blocos de massa 3 e 1 estão ligados por um fio, então esse fio aqui. Deslizam sem atrito, é importante saber isso, né? Eles querem saber o seguinte: tem uma força F que atua no bloco 2, de 6 newtons. Ele quer saber qual o valor, deixa eu ver o quê? Qual o valor da tração. Tração e tensão é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, o que eu faço? Vamos lá, mesma coisa. Peso de 1, peso de 2, porque todo o corpo tem peso. Normal de 1, normal de 2, porque os dois estão apoiados. Tração, porque tem um fio de 1 para 2 e de 2 para 1. E cuidado, porque o F só está no corpo 2, tá?
Uma coisa importante, você tem que indicar o movimento. Eu sempre indico para a direita, mas você que sabe, tá? Agora o que eu vou fazer? Isolar e fazer cada corpo. Corpo 1. Normal de 1 igual a peso de 1 porque não tem movimento, tá? Tração é igual a massa de 1 vezes A. E no 2, a mesma coisa. Normal de 2 igual a peso de 2, só que agora esse eu tenho o F. Então, o F vai ser F menos T, porque é contrário, igual a massa de 2 vezes A. A hora que eu somo os dois, eu vou cancelar a tração e chegar nessa expressão, tá? Então, vamos lá. Espera aí, só virar. Ó, essa expressão você já tem aí, ó. Força igual a massa de 1 mais massa de 2 vezes A. Isolo a aceleração, achei 1,5. Depois que eu achei a aceleração, eu volto em uma das expressões e acho a tração, tá? Lembrando sempre que tração também é uma força e a unidade é Newton, ok? Portanto, alternativa D, 4,5 newtons, certo? Beleza. Agora, exercício 3. Eu vou gravar os 4 exercícios, que aí vocês vão fazendo, qualquer coisa para a gravação, faz os desenhos, vê se você entendeu ou não, ok? Vamos lá, exercício 3. Um elevador possui massa de 1.500 kg. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10, a tração no cabo do elevador quando ele sobe, é importante saber isso, com uma aceleração de 3 metros por segundo é D, ele quer a tração. Então, eu fiz um desenho aqui, porque não tinha desenho o exercício, então eu fiz. Um elevador é uma caixa que se movimenta na vertical. Como ele está subindo, então eu tenho o quê? Tração, porque aqui tem um fio, e o peso. Eu nem levei em consideração o peso de quem está lá dentro, só levei em consideração o peso do elevador mesmo. Como ele está subindo, a tração vai ser positiva. Então, vai ficar tração menos peso é igual a massa vezes A. Cuidado, porque o peso é massa vezes G. E essa massa é a do elevador. Então, vai ficar tração menos 1.500 vezes 10 é igual a 1.500 vezes 3. Somei e deu isso, ó, 19.500 newtons, que é a tração. Não é difícil, só que você tem que sempre fazer os desenhinhos para entender melhor, tá? Por isso que eu quis fazer essa aula aqui. Ó, o último. Isso aqui é uma máquina, tá? Onde eu tenho aqui uma roldana e um fio que passa por ela com 2 blocos, bloco 1 e bloco 2, né? Ele fala que os atritos são desprezíveis e a aceleração é igual a 1. Ele já me deu a aceleração, né? Desculpe, ele não me deu, desculpe, falei errado. Ele me dá as massas, massa de 1 quilo, massa de 2, 3 quilos, tá? É importante você saber as massas para saber quem vai descer, quem vai subir. O corpo mais pesado vai descer, então o 2 sobe, consequentemente o 2 desce, consequentemente o 1 sobe, tá? Desculpa. Um fio só, então uma tração só. Então, eu vou ter peso de 1, peso de 2, tração de 1 para 2 e de 2 para 1. Quando eu faço aqui as equações, fica o quê? Não tem normal, porque não estão apoiados, vai ficar no corpo 1, tração menos peso de 1 é igual a massa de 1 vezes A. Corpo 2, P2 menos T igual a M2 vezes A. Cancelei, ficou P2 menos P1, M1 mais M2 vezes A. Que aí já está aqui essa expressão no exercício, né? Sempre lembrando que peso é massa vezes G, cuidado para não confundir as massas. Isolei aqui a aceleração e achei o valor que deu 5, letra C. Então, pessoal, esses exercícios não são difíceis, mas você tem que ver passo a passo para não errar, para fazer certinho, tá? Como na aula de hoje tem muita coisa para vocês lerem, muitos vídeos para vocês assistirem, eu não dei exercício.
Eu vou dar exercício só na aula que vem, ok? Até mais e boa aula!